pela TV Petrópolis e também pelo canal Plataforma no YouTube. Vamos saber do nosso convidado os seus 5 álbuns preferidos. E nessa primeira temporada a gente está conversando com a classe artística de Petrópolis. A gente quer saber o que os artistas petropolitanos andam ouvindo. E nossa convidada de hoje é a Ana Paula Xavier. Ana Paula é jornalista, assistente social, mas como a própria Ana Paula se define, ela é, acima de tudo, artista 24 horas. Nascida no Rio de Janeiro, criada em Copacabana, na efervescência dos anos 70, num ambiente absolutamente musical. Ana Paula canta e toca violão desde os 10 anos. Veio para Petrópolis no início dos anos 80, passou os anos 90 em São Paulo e, desde 2013, virou petropolitana novamente. Segundo ela, agora de vez. Né, Ana Paula? É uma possibilidade. Obrigado pela presença aqui no Eu que Cinco agradeço Clássicos. o convite. Uma honra. Então, quero saber o que anda tocando na sua vitrola desde lá dos anos 70. Qual a tua lembrança mais remota, Ana Paula, em relação à música? Então, a minha lembrança mais remota não está nessa escolha, que é Beatles, que eu acho que de quase qualquer pessoa da minha idade, primeira referência, primeira memória musical que eu tenho é Beatles, e é uma coisa presente na minha vida o tempo todo. É difícil escolher um disco dos Muito, Beatles, né? impossível. Então você preferiu, eu diria. você não vou. Não, melhor não mexer com isso A agora. gente vai ter outras oportunidades. O Vamos mexer pessoal com está isso agora, vamos reclamando, fazer isso outro... reclamando que 5 é muito pouco. Até eu peço desculpas, mas a gente está seguindo a linha do Nick Hornby aí, do Top 5. Adoro, não tem problema nenhum com isso, adoro. E também que essa coisa de Beatles é variável, né? Um dia você, nossa, amo Abbey Road, caraca, adoro, daqui a pouco, nossa, Rubber Soul, como eu gosto. Exatamente. Sabe, cada dia você vai mudando, então é difícil. Você não, E os 5 clássicos não tem como bater o martelo. do convidado são os 5 clássicos de hoje, né? Que fique claro, né? Que se você escolhe 5 hoje, amanhã você provavelmente escolheria outros 5 discos. Tem isso também, tem isso. Então, assim, para fugir disso, quer dizer, tentar resolver essa encrenca, eu escolhi 5 coisas de que, quando eu comecei a ter a minha vontade própria, não as coisas que se ouvia muito em casa e se ouve muito até hoje. Né? Então, eu fui assim, quando eu já era assim, me achava gente um pouquinho e falava, não, eu gosto disso aqui, isso aqui é legal. E foi quando eu comecei a escolher por mim. E desde cedo já cantando, já tocando instrumento? Sempre. Com 8 ou 9 anos eu já cantava em coral, canto até hoje em coral. Né? E depois comecei a ter aula de violão e tudo. Então, isso foi sempre. A música não me larga, não nos largamos. Você falou de Beatles. Você lembra a primeira lembrança, realmente foram os Beatles, sim, foi o grupo? Sim, com certeza. E eu sou de 64, uma época que tinha muita versão também, né? Era moda versão. Sim, aqui no Renato e seus Blue Renato e seus Cats, Blue Cats, nossa, Von, maravilhosos, os incríveis. Então, e todo mundo, né, ia por essa praia, assim. Então era massacrante, assim, era uma imersão. Você vivia e ouvia isso o tempo Inicialmente todo, era uma né? coisa da Jovem Guarda, e depois a MPB também Isso. começou a fazer suas versões, como a Isso. Elis fez Golden Slumbers, né? Isso, exatamente. O Milton fez o Norwegian Wood também, né? Isso, belíssimo, né? Tudo. Então, Caetano gravou muito Beatles Caetano também. cantou Help, cantou... Tem uma... In the eyes, is Knoxing... For No One, né? For No One. For No One, lindo. Mas, Ana Paula, eu quero saber, então, o primeiro disco aí desse Top 5. Não precisa ser em ordem, não. Você precisa ser em escolhe, ordem. assim, o primeiro pra gente falar sobre ele um pouquinho, que te marcou, então, você continuou ouvindo. Assim, vamos falar de infância, curiosamente eu fui numa época bem setentista. Eu sou muito setentista. É uma estética, uma coisa que eu trago para a vida. Né, que parou nos anos 70, não, eu trouxe comigo. Né, e provavelmente permanece, né? A música dos anos 70, ela não ficou datada, né? Isso, é toda uma estética sonora e visual. Eu gosto de tudo muito colorido, brilhante. Então,
A minha primeira escolha foi uma peça que eu vi na infância, chamada Jardim das Borboletas, que como tudo nos anos 70, tinha aquela pitadinha assim, de dar aqueles toques, né? Isso capa, aí, né? A maravilhoso. capa bastante psicodélica, né? Você falou que parece País dos Bauretes, né? Era uma criança psicodélica, eu era uma né? criança extremamente psicodélica, exatamente. Muito legal essa capa, e né? isso era uma coisa linda. E tinha músicas de Zé Rodrigues, de Taiguara. Eu não sei dizer quem eram os atores. Eu lembro muito da Lígia Diniz, que era irmã da Leila, que era a atriz principal. E tinha um cara que era o Girassol, que eles eram o par principal. Ele era a borboleta e ele era o Girassol, que era o casalzinho. E o cara parecia o Rick Wakeman. Eu fiquei maluca com isso. Ele tinha aquele cabelão louro, assim. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa. E a peça é do André José Adler, né? Que era polonês, né? Isso. E que virou depois repórter e narrador na ESPN, né? Ele era ator, era diretor então, e virou um cult, né? Hoje em dia você vê que esse disco é super procurado. Ele é delicioso, né? Ele lindo, é leve, né? Ele é curtinho, né? Ele tem 21 minutos, né? 21 minutos, mas o suficiente assim para entrar num top 5, né? Não, e os arranjos que você reconhece, cara. Quando entra a música, você ouve aquele teclado, Zé Rodrigues, né? Você já vê aqueles vocais, caramba, Taiguara, caramba, então, né? Por aí vai. Zé Rodrigues é um assunto recorrente hoje aqui, sem querer dar spoiler, né? Mas pois é. Mas é um disco raro também, raro, né? É difícil raro. você encontrar esse vinil hoje, raríssimo, né? E deve ser bem caro, né? Eu lamento não ter mais o meu, mas... Não está, inclusive, no Spotify, eu pesquisei, mas tem no YouTube, né? E depois, assim, os episódios a gente vai colocar no canal do YouTube, né? Os links para, se tiver Spotify ou então no próprio YouTube, para o pessoal poder ouvir na íntegra. Né? Recomendo. Vale a pena, que é muito lindo. Mesmo quem não conhece a história, não tem ideia do que aconteceu, é super lindo. É muito bonito. Tá bom, quer passar para o próximo? Quer falar algo mais sobre ele? Então, foi a minha primeira escolha da minha cabeça, do meu gosto, porque a gente foi ver a peça e meu pai sempre incentivou muito essa coisa de música e de cultura. Então, saímos encantados. Eu tenho certeza que meu pai já levou a gente porque ele sabia da trilha sonora, que o Zé Rodrigues era coisa que ele curtia muito, Taiguara, ele era apaixonado. Então, a gente já saiu com um disco debaixo do braço, né? E ouvia isso o tempo todo. Aí, a minha segunda escolha, volta Zé Rodrigues. Sá Rodrigues Guarabira, o disco Terra, que é outra coisa que sempre me pegou muito, essa coisa folk. Que coisa linda. O trio aí. E essa saudoso Zé Rodrigues, Zé né? Rodrigues, que, cara, eu tive a honra e o privilégio de ser amiga dele depois, né? Cara, que legal. Quando morei em São Paulo, eu convivi com ele por Chegou a conhecer a Lise Bravo também? Conheci a Lise, sim, Bravo. Querida. Foi Nos embora deixou ano passado, antes do combinado, os dois, né? Sim, os dois, repentinamente, né? Super, totalmente. Eu, inclusive, estava acompanhando, né, o canal do Sal, Pitadas do Sal, e ela participava sempre das lives de segunda. Sim. Ela começou no aniversário do Sgt. Pepper, no especial sobre Sgt. Pepper, ela, de repente apareceu, o Sal do canal convidou, ela entrou e começou a participar toda semana. Infelizmente, assim, meses depois, ela faleceu. Não, e foi uma doideira. Aliás, os dois, do mesmo jeito. O Zé, a gente convivia, né, fisicamente, num grupo de amigos, e tinha... Na época não tinha muita rede social, era por e-mail. Tinha umas listas de e-mail, assim, que era a coisa mais hilária, que eu lamento não ter mais isso também, as trocas de conversa nesse grupo. E um dia, eu tinha uma entrevista no dia seguinte, eu ia fazer uma matéria no dia seguinte. Falei, gente, vou sair mais cedo, porque aquilo ia madrugada dentro, né? Falei, amanhã eu tenho que levantar cedo e tal, beleza, tchau. No dia, isso era umas 11 horas da noite, mais ou menos. Meia-noite ele passou mal e morreu. Quer dizer, quando eu acordei no dia seguinte, eu falei, cara, como assim? Né? A Lise é a mesma coisa. Foi uma grande perda. Né?
A Lizzy é a mesma coisa, passou mal de repente. Lizzy né? Brava, a figura mais importante da Beatlemania nacional, né? Uma pessoa que cantou com os que Beatles, cantou, né? fez Dividiu vocal, o microfone né? com John Cross Lennon. the Universe, que Cara, inveja, fantástico. admita, Adolescente, feio. né? Eu tenho o livro dela, autografado, lindíssimo, né? Guardo assim agora não, virou um tesouro, já era autografado. Sim, ela sempre, então. né, ela relançava, né, em tiragem sempre limitada, né? Não, e uma pessoa ultra generosa, assim, super aberta, disponível para conversar, para dar uma informação para o que quer que fosse. Nossa, 2 perdas assim irreparáveis, realmente. E esse disco Terra, Ana Paula, o que te marcou mais nele? O que te tocou mais nesse eu gosto nesse trio muito aí? dessa coisa folk, dessa coisa de violão de aço, essa sonoridade que é outra coisa que eu acabei assimilando para mim, né, do meu jeito de tocar, de cantar, assimilei bastante isso. E uma coisa que a gente ouvia muito, que a primeira que me pegou foi Blue Riviera. Blue Riviera, com aquela... ele cria toda uma... É quase que um filme, um curta-metragem, né? Porque você começa a ouvir, você entra naquela história, ele falando contando de uma coisa que não rola mais e tal. Aliás, é uma coisa meio que constante, porque anos 60 ele também retoma, né, esse tema. Que há muito tempo eu não vinha no clube, né? Mas as pessoas permanecem as mesmas. Blue Riviera é ao contrário, ele fala que a gente já era uma barra no tempo do rock do Blue Riviera. E, de repente, não tem mais nada daquilo. E essa coisa blues, né, já dá aquela... que envolve aquela... não uma tristeza, mas já te leva naquela onda nostálgica, assim. Então, uma coisa que eu, criança, mesmo sem ter ideia do que era, eu viajava Já era nostálgico na essência, já era, né? Eu diria, Renato... E eles também cunharam essa coisa do rock rural, né? Foi Sá Rodrigues e Guarabira que surgiram com esse... Exatamente. Então, era coisa que depois... Esse subgênero do rock nacional. Do rock né? nacional. Rock rural, né? Exatamente. E o Renato Russo depois definiu... Seria o nosso country rock, né? O nosso country, não sertanejo não, pelo amor de Deus, mas o nosso, né? E o Renato, ele definiu isso com perfeição, a saudade do tudo que eu não vi. Então eu ouvi aquilo, dava aquela coisa, aquela nostalgia. Então, e é o sentimento até hoje, agora, né, mais do que nunca, porque eu não vi, depois eu vi, depois, né, e hoje em dia não é só saudade mesmo, mas o som é muito perfeito, né? Os vocais do Sá são belíssimos, tudo muito bem cuidado, muito... Pouco depois o Zé Rodrigues acabou deixando o trio, né? Que continuaria como uma dupla, né? Ele começou fez muito sucesso. Eu lembro do Zé Rodrigues nos anos 70, com os trabalhos solo dele, né? Mas ele... Tocou bastante, Tocou, né? Aí foi para uma levada mais comercial, né? Que eu não acho problema, nenhum demérito nisso. Eu acho bem, né, digno. Veio trabalhar com jingles depois. Jingles, nossa, durante anos, muitos anos ele fez essa coisa de jingles. E teve a parte do som imaginário, né? Sim, maravilhoso. Bem psicodélica. Né? Que aí a gente acaba, sem dar spoiler, acaba chegando em outra escolha. Né? Que saiu, acho que primeiro com ele e depois com esse que eu vou falar daqui a pouco. Vamos passar para o próximo, então, que o nosso tempo está... O próximo é curto, né? O próximo vou pegar aqui. Esse nós temos em vinil aqui para mostrar. Esse aqui... Esse aí é um... gente, é um hit do... Esse é uma coisa... Um hit icônica, dos 5 clássicos. Né? É icônico, porque foi uma coisa... Vou mostrar aqui, com Os licença. caras chegaram com o pé na porta, né? Uma coisa transgressora. Os caras maquiados, dançando daquele jeito, com som... Plena ditadura, né? Em plena ditadura. O cara só de calça, pelado, dançando, rebolando. Nossa! Né? E engraçado que não há listagem das músicas na contracapa, né? Tinha um que Esse abria, não tinha um que abria? Tinha Gatefold. É. Esse aqui é da época, eu acho, esse disco aqui.
Mas eu sei que esse disco vendeu cerca de, acho que mais de 1 milhão de cópias. Nossa. E a Continental, ela não tinha matéria-prima para produzir. Não Ela teve esperava, que não contava com pegar isso. o encalhe, destruir para produzir Caramba, que legal. novas cópias do disco. E- Assim Assado, Mulher Barriguda, É o Rei, Rosa de Hiroshima, Prece né? cósmica. Poema musicado, né, do Vinícius de Moraes, Vinícius, Prece Cósmica. E esse foi o primeiro disco, assim, o disco para chamar de meu, que eu comprei com meu dinheiro. Meu avô me deu o dinheiro. Eu fui lá e comprei. Esse foi o primeirão. Esse foi o primeirão. Sangue Latino, Sangue Latino. grande clássico, Vira, o Patrão Nosso de Cada Dia, Amor e Primavera nos Dentes. Parece uma coletânea, né, Ana Parece uma Paula? coletânea. Disco fantástico. Tanto que eles não conseguiram superar, né? Eles fizeram coisas legais, eles Sim. tiveram outras formações, mas isso aqui... O Foi disco definitivo. seguinte é muito bom também, Muito bom. mas ele não consegue manter a qualidade desse. Tem Flores Astrais, que é belíssima também, né? E outra curiosidade é que a banda durou pouco mais de um ano, né? Foi aquela exatamente. explosão, aquele sucesso absurdo, e simplesmente depois... Aí tem as milhões de histórias paralelas que eles falam de incompatibilidade de gênios, de egos Sim. e tudo. Então, aquelas coisas que... E Ney Matogrosso acabou se destacando muito, né? Em detrimento dos outros integrantes, né? E talvez eles nem quisessem se João destacar Ricardo, tanto, Gerson né? Conrad, né? Mas ficou esse registro belíssimo, maravilhoso Isso aqui, nossa, da música icônico, popular brasileira, do rock, do progressivo, do psicodélico, né? tem tudo, tem Aquela para todos coisa, né? os Você gostos. tem que... Não precisa rotular, né? Exatamente, não é não precisa necessário rotular. Ele é simplesmente. Grande disco. Né? Que temos mais aí? Que temos mais De aí. bom. De bom. De ótimo. Só tem coisa boa, Esse aqui, gente, isso foi outra paixão. Cadê a... né? Ali, Rick Wakeman. Outra paixão que por causa de cantar em coral, assim, coro e orquestra são coisas que é outra paixão que eu tenho, né? Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei maluca. Eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou... Viagem ao Centro da Terra. Já até cantei com coro e orquestra na minha vida de coralista, mas Viagem de Centro da Terra ainda não. Esse Nunca. é Gatefold. E eu não lembro se é esse que tinha um negócio que você fazia um cone e via em... Lembra disso? Eu não sei se era esse ou se era o Rei Arthur. Ou se era o Rei Arthur que tinha isso. O Rei Arthur tem... não, o do Cone é o de 76, me parece. O Rei Arthur tem um encarte belíssimo também. Eu tenho vinil, aquele ainda tem o vinil. Muito legal. E foi um ano antes esse disco é de 74, 74. né? Um ano antes da vinda do Rick Wakeman ao Brasil. Isso. Para quem está querendo retomar sua coleção de vinis, esse disco é fácil de encontrar, porque vendeu muito na época, né? Os discos do Rick Wakeman, né? E a vinda dele para o Brasil foi uma doideira, né? Foi As Seis Esposas do Henrique VIII, que é de 75, parece, esse aqui. Esse é o primeiro ao vivo dele, né? Ele saiu do Yes. Isso. Voltaria depois, anos depois, né? E isso gerou quase que uma rebelião na minha casa, porque tem um primo muito mais velho, que ele sabe, que é inclusive uma das minhas grandes influências, ele sempre vê, vem ouvir isso aqui é bacana e tal, sempre me mostrou muita coisa. E ele comprou 2 ingressos para o Rick Wakeman. E, óbvio, minha mãe não deixou eu ir, eu era, uma pirralha. E, gente, eu fiquei louca, assim, de chorar, de bater porta, se trancar no quarto. Né? Rick Wakeman, mais ou menos nessa época os meados dos anos 70. Isso aí. E o cara que era o Girassol, lá do Jardim das Borboletas, ele era desse jeito. E quando eu vi, eu falei, nossa, era desse jeito, esse cabelão louro, assim, desse jeito aí. Ana Paula, vamos partir para o próximo. Aí esse aqui, eu já era maiorzinha, já é aquela coisa meio crush de adolescência, né? Apesar também ter a sonoridade absurda, né? Aquele pé no progressivo que
que o Beto Guedes e os mineiros todos têm, né, de Clube da Esquina e tudo. E aí eu ainda fiquei balançando entre esse e a página do Relâmpago. Eu confesso, esse disco é o meu preferido também do Beto Guedes, talvez por Luz e Mistério. Luz e Mistério. Ela desequilibra. Mas a página do Relâmpago é Elétrico... de tirar o fôlego, né? Demais. O É de Sol de tirar o Primavera e Contos da Lua Vaga. Eu tenho uma tríade de Beto Guedes. É esse, o Contos da Lua Vaga, e a página do Relâmpago. Não necessariamente nessa ordem, que nem Beatles, né? Cada dia... E você pula o Sol de Primavera. Não é dos seus... Eu gosto Mas não muito, está entre mas os- ele já vai para uma outra onda, assim. Essa onda mais progressiva, digamos assim, eu prefiro esse. Se bem que o Sol de Primavera tem aquela música Como Nunca, né? Que É difícil deixar difícil. esse lado também. É a influência dos Beatles nesse cara e nós todos, É, o né? que tem no Clube da Esquina, né? Você ouve... Parece os Beatles... Parece os Beatles, aquela coisa que você que é uma ouve a Liverpool música... ali no interior de Exato. Minas Gerais, Não, e você né? ouve uma música, você já vem com a outra, a sequência na cabeça, assim, a outra já começa a tocar na tua cabeça, você já sabe o que vem depois, né? O medo de amar é o medo de ser livre, Feira Moderna, Feira Moderna, que é o Zé Rodrigues, acho que gravou primeiro, né, com Som Imaginário. Cantar, Amor de Índio, né? Que é talvez o grande sucesso dele. Difícil você apontar Dificílimo. uma música, né, em especial. Tirar uma, que seja, né? Então, esse ainda teve essa coisa de crush de adolescência, assim, nem adolescência, imagina, início de adolescência. Era meio pirralha ainda, mas quando eu vi essa capa, eu falei, olha, bonitinho. Aquela coisa. Muito bom esse disco, muito legal. Muito bom. E depois eu vi o show na UERJ, tinha uma concha acústica, acho que tem ainda, tinha muito show, ele tinha show direto ali. E eu vi o Beto Guedes cantar as músicas desse disco nesse lugar, nessa concha acústica. Aí que eu fiquei, nossa, caída de vez, assim, definitivamente, depois disso. Grande Beto Guedes. Grande Beto Guedes. Já emplacou 70 aninhos já, o Beto 70. Guedes vai completar 71. E agora, durante a pandemia, ele fez uma live, né, com convidados. E ele, com aquele jeito, o Beto Guedes tem essa particularidade, né, que ele trava, ele fica nervoso, ele fica tímido. Então ele teve uns auxílios, assim, luxuosíssimos de Samuel Rosa e tudo. Fez uma live belíssima, assim, para fã. Na foto ele ali e o com Lô. É o Lô, né? Parceiro de longa data, Lô Borges. Isso E foi quem aí. carregou ele pro Clube da Esquina, né? Eram os bebezinhos, Grande né? Eles amigo eram os desde sempre, caçulinhas né? da turma, na verdade, né? O Lô, menino. E o Milton adotou os dois, assim, vamos O Milton pro não é bobo, Rio né? e gravar, né? Não é bobo nem nada, A história que o Lô Borges achava que o Milton não gostava dele. Você só grava com meus irmãos e tal. Mas ele era um garoto, né? Ele era menino, ele era muito novinho. E escolher um dos Borges volta na polêmica dos Beatles, né? Como é que você vai escolher um deles? Volta tudo na mesma situação, né? Na mesma história. Que foto linda essa. Ana Paula, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi um prazer ter você aqui nos 5 clássicos. Foi meu, delícia falar Mas, dessas poxa, coisas. vamos combinar outros 5 discos aí. A gente vai ter que abrir, o pessoal está reclamando que 5 é muito pouco e vamos fazer outro com mais 5. Foi uma dificuldade. Vai ser os 5 clássicos do dia. Do dia, né? Então, os 5 clássicos do dia hoje foram da Ana Paula, Beto Guedes, O Amor de Índio, Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, Secos e Molhados, o primeirão, né? O primeiraço. O Jardim de Borboletas e o Terra de Sá Rodrigues e Guarabira. É isso aí. Muito obrigado, Ana Paula, mais uma agradeço, vez. Ana Paula obrigada, Xavier. Um prazer. E os 5 clássicos. Isso é muito bom. 5 clássicos fica por aqui, agradecendo a audiência. Estamos aqui na TV Petrópolis e também no canal Plataforma no YouTube. A gente se vê.